Obrigado, Senhor, pelo Teu amor em nossas vidas, Senhor. E que possamos sentir, Senhor, o céu descer sobre as nossas vidas. Possamos sentir a Tua voz falando conosco, com o nosso coração, com a nossa vida, Senhor, nos despertando, trabalhando, Senhor, em nós e em cada um, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E eu tenho, Senhor, plena convicção, Senhor, que cada casa, cada lar nessa noite já tem rogado pela Tua presença, Senhor. Já tem podido, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor, em suas vidas. Já tem podido nesse tempo, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor, através das canções, Senhor. Aleluia, Senhor. Você que tem a sua Bíblia, meu irmão, você que tem a sua Bíblia, minha irmã, abra ela no texto de Números, livro histórico de Números, capítulo de número 14. Aleluia, Jesus. Livro histórico de Números, capítulo 14. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação. E eles falaram: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram para toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará a esta terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse a Josué e Calebe: deveriam ser apedrejados. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo como uma pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Moisés então respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também disseram aos moradores desta terra, e eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio desse povo, e que face a face, ó Senhor, lhes aparecem. Aleluia.
na tua nuvem sobre eles. Vai adiante deles de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora peço que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluias. O Senhor é tardio em irar-se, rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. E o Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória, os meus prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que desprezaram haverá. Porém, aleluia, porque tem o porém, irmãos. Oh, glória a Deus. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém, Jesus. Feche os teus olhos nesse instante, recline a tua fronte. Eterno Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Nos abençoa, Senhor, com a palavra dessa noite. Toca cada vida, cada coração, Jesus. O sentimento da sua alma, da sua vida, da sua casa, do seu lar. Os abençoa, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Quero dizer uma coisa para você importante nessa noite. Escreva uma coisa como disse Salomão na tábua do seu coração: vale a pena ser fiel. Quando os filhos de Israel, eles tinham já peregrinado 2 anos, eles já tinham visto a manifestação do Senhor no Sinai. Eles chegam agora, queridos, em Cades Barneia. Você vai ver no capítulo 13 de Números, que Moisés, ele separa 12 espias, 12 príncipes, um de cada tribo, e ele os envia à entrada da terra prometida, ali em Cades Barneia, para espiarem a terra durante 40 dias. Olha que profético é o número 40. Durante 40 dias eles percorrem de leste a oeste, de norte ao sul, aquela terra, os seus habitantes. Moisés pede que eles façam um relatório detalhado, se a terra era boa, se a terra era fértil, se a terra produzia o necessário para sustentar ou prover o povo, como é que eram os seus habitantes, como é que eram as suas cidades. E durante 40 dias esses 12 príncipes, eles vasculham, analisam essa terra.
Passados 40 dias, a Bíblia Sagrada nos diz que eles retornam a Moisés e ao povo de Israel com um relatório. A Bíblia nos diz que eles trazem até algumas provas dos frutos daquela terra. É tão interessante que alguns frutos precisava 2 homens para trazer sobre os seus ombros, porque realmente a terra era boa. Isso é uma verdade, queridos. Aquilo que Deus promete é bom. Deus tem promessas e as promessas de Deus são boas. Porque que Deus é esse que nós serviríamos, que não nos prometeria coisas maravilhosas àqueles que creem nele? É tão verdade que nós temos abrido mão, nós que cremos, através da fé. E ele diz que nós receberemos, ao abrirmos mão das coisas dessa terra, desse mundo. Ou seja, nós colocamos as coisas que nós vivenciamos, o nosso trabalho, nosso casamento, nossa família, em segundo plano. Como assim, pastor? Verdade, nós que cremos, nós colocamos Deus em primazia. Deus é a nossa primícia. E ele diz que quando nós fazemos isso, nós seremos recompensados aqui nessa terra, e outro tanto na eternidade. É uma promessa do Senhor. Isso não é teologia da prosperidade, isso é palavra de Deus. Então a promessa do Senhor aos filhos de Israel era uma terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra fértil, uma terra que produzia, uma terra que os sustentaria, uma terra que os abençoaria. Mas quando você vê o relato dos espias, você vai ver comigo nesse texto que todos eram unânimes em uma coisa. Todos os 12 concordavam numa coisa: a terra era boa. Se você pegar o texto de Números capítulo 13, você vai ver aqui, nos versículos de número 25 a 32, os espias dizem assim: 10 espias dizem: fomos à terra a qual você nos enviou, e estes são os frutos dela. É uma terra boa, mana leite e mel. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes, são fortificadas. E também vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam perto do mar, à beira do Jordão. Eu adoro a palavra então, e a palavra porém, e a palavra mas. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque são mais fortes do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos olhos deles. Você nota comigo, queridos, nem sempre a maioria está certa, nem sempre a maioria tem razão. Você pode ver aqui que no texto bíblico, a maioria dos espias
em vez de eles serem encorajadores do povo, em vez de eles apregoarem esperança e a vitória certa da parte de Deus, a maioria dos espias colocaram temor no coração do povo, desiludiram, anularam as esperanças. Mas então, um jovem de 40 anos, ele disse: vamos e tomemos a terra que o Senhor tem nos dado por herança. E olha aqui que é alguém que tem esperança no coração, alguém que tem convicção da fé, alguém que tem certeza da bênção do Senhor na sua vida. Ele usa uma expressão aqui no texto, dizendo: somos perfeitamente capazes de tomar essa terra. Oh, glória a Deus! O apregoeiro da esperança, o apregoeiro da fé, meu irmão, ele não desanima, ele não pensa no passado, ele não retrocede, ele não volta atrás. Ele disse: o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos levará adiante. Se o Senhor nos deu força até aqui, o Senhor nos dará força adiante. Se o Senhor abriu o mar para passarmos em terra seca, o Senhor vai nos dar esta terra. Mas aqueles que não têm esperança, os portadores da desesperança, os portadores do medo, os portadores da falta de fé, eles dizem: não, nós não vamos conseguir. Essa terra é uma terra que devora os seus moradores. Essa terra, diante dos seus habitantes, nós somos pequenos. Pregação, a mensagem do não vai dar, não conseguiremos, não teremos força, não seremos capazes. Eu abro um parênteses aqui nessa mensagem. Eu me lembro de um velho profeta chamado Eliseu. Eliseu está em Samaria, e a Bíblia nos fala que ele está ali com seu moço, e o exército assírio cerca a casa dele. O moço do profeta, quando abre a janela e vê aquela visão, ele corre para o profeta e diz: nós vamos sucumbir, profeta, nós vamos morrer, profeta, porque tem um grande exército nos cercando. Quando eu leio esse texto maravilhoso em Reis, a tranquilidade de Eliseu, a calma do profeta, ele diz: ô moço, que fé é essa que você tem? A frase que todo mundo gosta, mas tem que olhar o contexto. Quando Eliseu ele fala essa frase, ele é a minoria. Quando ele fala essa frase, ele está sozinho com o moço. Quando ele fala essa frase, queridos, ele não tem nada para que você possa dizer assim: como vamos escapar de situação como esta? Como sairemos vivos de uma situação dessa? Como poderemos sobreviver a uma situação dessa? Mas quem tem fé naquele que é todo poderoso. Então Eliseu diz o que, pastor? Ele diz: maior é aquele que está conosco do que o que está com eles. E ele diz: Senhor, abre os olhos do moço. Sabe que muitas vezes você e eu precisamos, queridos, quando a nossa fé já está desvanecendo, quando a nossa fé, quem sabe, já está falhando, quando nossos olhos estão fitos e estão olhando apenas para a situação, quando nós estamos olhando apenas para o momento, lembre-se de fazer essa oração. Diga: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a tua salvação. E a Bíblia fala nesse relato de Reis, que o Senhor abre os olhos espirituais do moço,
e ele começa a contemplar carros e cavaleiros de fogo ao redor da casa do profeta. Eu quero profetizar nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, se você crê, tem anjos do Senhor cercando a sua casa, tem anjos do Senhor cercando você, estão protegendo você. Maior é o que está em você, maior é o que está na sua vida, maior é o que está no seio da sua família, do que está nesse mundo. Aleluia! Eu quero dizer para você, pare de dar ouvido para a maioria. Geralmente os profetas verdadeiros são poucos. Vou dar outro exemplo para você. Estava o rei de Israel, Acabe, estava Josafá, rei de Judá, e eles fizeram uma aliança para ir à guerra. Josafá sempre foi um rei temente ao Senhor. Antes de ir à guerra, ele disse: porventura não tem um profeta do Senhor? Por acaso não tem um profeta de Deus que possa nos trazer uma palavra? Acabe disse: claro, traz os profetas. E veio aquele caminhão de profetas, usando um jargão popular. Josafá olha aqui: não, quero um profeta do Deus Altíssimo. Tem algum ainda aqui em Samaria? Tem um aí, mas ele não profetiza aquilo que eu gosto de ouvir. Porque os demais profetas profetizavam aquilo que o rei gostava de ouvir. Que maravilha, Jesus. Você está entendendo, queridos? O Senhor vai ser conosco, mas se nós fizermos aquilo que o Senhor tem nos mandado, aquilo que o Senhor tem dito. E o que acontece, queridos? Na história do povo de Israel, em Números capítulo 14, a Bíblia diz que aquela palavra dos 10 esmoreceu, retirou a esperança, e o povo de Israel passou a noite inteira chorando, sem esperanças de morrerem. Eles pensaram: agora nós não morremos no Egito, não morremos na mão do faraó, não morremos de fome no deserto, agora vamos morrer à espada, agora as nossas mulheres, os nossos filhos serão por presa. Levantaram ali até uma palavra de rebeldia, um levante, desejaram levantar um outro líder, um motim contra Moisés. E a Bíblia nos fala então, queridos, que Moisés e Arão caíram com o seu rosto em terra diante da congregação. Josué e Caleb, os únicos espias que trouxeram uma palavra de esperança, uma palavra de perseverança para o povo, rasgam as suas vestes. É interessante que eles animam novamente o povo, tentando trazer o povo ao concerto com Deus. A Bíblia nos fala que Caleb ainda diz: estes habitantes da terra, eles serão como um pão ao qual nós vamos devorar, porque o Senhor vai entregá-los na nossa mão. Mas mesmo assim o povo tentou até apedrejar Josué e Caleb. Pergunto para você nessa noite: em quem você vai colocar sua confiança? Em quem você vai depositar sua esperança nesse tempo, meu irmão? Em quem você vai colocar sua fé nesse tempo de incertezas? Você vai confiar na sua poupança? Você vai confiar na sua reserva de alimentos?
Você vai confiar na empresa que você está trabalhando ainda? Bom, a palavra de Deus diz assim: uns confiam em carros, ou seja, na sua própria segurança, na sua própria fortaleza. O texto continua e diz: outros confiam em cavaleiros, ou seja, eu confio na minha força. Eu posso, eu consigo, eu vou vencer. Aí o texto diz o quê? Mas nós, aleluia, oh glória a Deus, nós faremos menção do nosso Senhor. Eu vou colocar nele a minha esperança, eu vou colocar nele a minha confiança, eu vou colocar nele a minha certeza. Aleluia. Olha que coisa tremenda, que é um intercessor. Por isso que Moisés é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Deus odeia o pecado, Deus odeia a iniquidade. Deus não suporta rebelião. Deus disse: Moisés, sai do meio desse povo, eu vou mandar uma peste, eu vou dizimar esse povo inteiro, Moisés. Eu vou fazer de você, Moisés, um novo povo. Olha a intimidade de Moisés com Deus, meu irmão. Eu vou fazer de você um povo mais forte ainda. Como quem diz: eu vou fazer de você a descendência que vai tomar essa terra. Tudo que eu prometi para esse povo, eu vou fazer com você e com a sua descendência. Aí sabe o que Moisés faz? Olha o tipo de Cristo se revelando. Ele se coloca no meio de Deus e do povo de Israel. Ele se coloca como um mediador, intercessor. Ele diz: não, Senhor, o que dirão as outras nações que têm ouvido falar de Ti? Que Tu os tirou com mão forte da terra do Egito, mas não foi capaz de fazê-los entrar na terra que prometeste. O que dirão as nações? O fizeste sair, atravessar o mar vermelho em pé seco, e os mataste no deserto. Alguns comentaristas dizem no texto histórico que Moisés diz: então, Senhor, mata eu e perdoa eles. O Senhor ouve Moisés e diz: eu perdoo, Moisés, por causa de ti. Mas nenhum destes que viram os meus sinais. Quantas vezes nós vemos os sinais do Senhor, quantas vezes nós vemos as maravilhas do Senhor, quantas vezes nós vemos ou estamos vendo o que o Senhor tem feito nesse tempo, meu irmão, irmã, o que Deus tem feito na nossa geração, e muitas vezes nós começamos a lembrar do Egito, das coisas passadas, e dizer: ah, como era bom, ah, como era maravilhoso, e começamos a murmurar do Senhor. E Deus diz: esse povo não vai entrar na terra que eu prometi. Esse povo não vai ver o que eu prometi para eles. Porém, aleluia, oh glória a Deus. Diz aí, meu irmão, coloca no seu coração: vale a pena permanecer fiel,
Vale a pena permanecer na presença do Senhor. Vale a pena continuar acreditando nas promessas do Senhor. Oh, aleluias, esse texto mexe muito com o meu coração, meu irmão, porque fala de fidelidade, aleluias. Porém, Caleb, oh, glória a Deus, aleluia. Ou nele havia outro espírito, e ele permaneceu fiel. Ele acreditou na promessa. Ele vai herdar a terra que ele espiou. Ele vai contemplar, e ele vai entrar, e ele vai tomar posse da terra que ele espiou. Que palavra poderosa. Irmãos, você precisa continuar acreditando na promessa. Deus tem uma promessa nesse tempo para mim. Deus tem uma promessa nesse tempo para você, para a sua casa. Aprenda com o tempo da prova para chegar no tempo da promessa. Caleb escuta uma promessa, irmãos, naquele dia. Caleb ouve o próprio Deus falando. Irmãos, amigos, eu não sei quanto tempo vai levar a sua promessa para se cumprir. Eu não sei quanto tempo você vai ter que esperar para ver o agir e o trabalhar de Deus se cumprindo na sua vida. Mas eu quero te dizer, se você permanecer fiel, se você ficar fiel na fidelidade do Senhor, o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai manter você vivo, para que a promessa se cumpra na sua vida. Se passam 38 anos, você sabe o que é isso, meu irmão? Não é um dia, não é uma semana, não é um mês, 38 anos. Israel agora não tem mais Moisés, é Josué. 38 anos depois não é mais Moisés líder, é Josué. Que ele está novamente ali com o pé na entrada da terra da promessa para atravessar o Jordão. Ei, meu irmão, Israel entra triunfante. Israel começa a conquistar. Israel agora vence a Jericó. Israel toma a terra da promessa. Passa 5 anos em conquista. Uns dizem 3 anos em conquista. Passado 3 ou 5 anos, que a terra já está quase toda conquistada, agora vem Caleb. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu adoro o Senhor. Isso mesmo, Caleb. E Caleb não está com 40 anos, irmãos. Caleb está com 85 anos. Caleb já não era aquele moço que ouviu Deus falar há 38 anos atrás, ou 43 anos atrás, ou 45 anos atrás. Mas ele chega para Josué, e olha qual é a diferença de quem tem direção de Deus na vida, a diferença de quem tem honra na vida, a diferença de quem sabe que precisa da bênção e direção de Deus.
Caleb podia muito bem, desde o primeiro dia de entrada na terra da promessa, ter dito: o Senhor me prometeu aquela terra, não me importa os outros, eu vou lá para conquistar aquela terra. Não, Caleb passa pelejando com 80 anos a 85 anos com todos os filhos de Israel, ajudando na conquista da terra. Depois que a terra tinha sido conquistada, então agora ele chega para Josué, o seu líder, e ele vai e pede a bênção. Sabe por que muita gente não conquista as promessas de Deus? Porque ele acha que porque Deus já falou com ele, porque Deus já lançou uma palavra profética sobre a vida dele, ele não precisa mais de pastor, ele não precisa mais de chefe, ele não precisa mais do patrão, ele não precisa mais de ninguém, ele não precisa do pai, ele não precisa da mãe, ele não precisa do profeta, ele não precisa mais de ninguém. Deus já falou comigo, eu só preciso de Deus. Aí as promessas de Deus não se cumprem nenhuma na vida dele. Ele diz: ué, mas não foi Deus que prometeu? É porque você não sabe respeitar etapas na sua vida. Você não sabe esperar o tempo de Deus na sua vida. Você não sabe honrar as pessoas que estão sobre você como líderes de Deus, como pessoas que vão influenciar você, como mestres, como discipuladores. Caleb tinha uma promessa de mais de 40 anos, mas quando chegou a hora, ele foi lá no líder dele e disse: eu preciso da tua bênção para conquistar aquilo que o Senhor me prometeu. Ele chega para Josué e diz: Josué, a mesma força que eu tinha com 40 anos, eu tenho agora. A mesma disposição para pegar na espada e conquistar a promessa que Deus me deu, que eu tinha 40 anos quando eu espiei a terra, eu tenho agora. Sabe por que ele tinha a mesma força? Sabe por que ele tinha a mesma disposição, meu irmão? Sabe por que ele tinha a mesma força para ir em frente, entusiasmo para ir em frente? Porque quem fez a promessa o sustentou até aquele momento, porque ele era fiel. E a Bíblia nos diz que Josué, lá no livro de Josué, você pode ler isso lá em Josué capítulo 14. Olha que coisa interessante, Deus faz uma promessa em Números 14 e Josué abençoa Caleb em Josué 14. E ali a Bíblia diz que Josué o abençoa. E qual é a terra que o Senhor prometeu para ele? Hebrom, região de montanha, região de pedra. Sabe quem é que habitava ali, irmão? Descendentes de Anak, gigantes, os mesmos gigantes que aqueles 10 espias disseram: nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Josué disse: o quê? Eles podem até ser gigantes, mas são como um pão que o Senhor vai nos dar graça e nós vamos devorar esse pão. Já pensou, ele está com 85 anos e com a mesma disposição para comer aquele pão? E a Bíblia diz que o Senhor foi com Caleb, e Caleb conquistou Hebrom. Caleb derrotou até o último dos descendentes de Anak que estavam em Hebrom, tomou aquela terra, e aquela terra montanhosa, aquela terra ali, irmãos, que aos olhos você diria: que terra miserável o Senhor deu, mas não, aquela terra que o Senhor deu para quem é fiel. Oh, glória a Deus! Era uma terra riquíssima em minérios como cobre. Era uma terra que o Senhor fez produzir fruto em pedra. Por quê? Porque alguém permaneceu fiel. Eu quero perguntar para você nesse encerramento, meu irmão, na circunstância que você está vivendo, dá vontade de murmurar, não dá? Na circunstância que nós estamos vivendo na nossa nação, no nosso estado, no nosso município, não dá vontade de murmurar? Dá. Mas fique fiel. Permaneça fiel. Escolha a fidelidade.
Escolhe glorificar ao Senhor. Escolha permanecer firme na promessa. Se o Senhor prometeu, meu irmão, Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Eu quero profetizar nessa noite pela palavra de Deus, que Deus vai levantar Moisés na nossa vida, que serão verdadeiros intercessores por nós, que vai se colocar no meio da brecha, da luta, da adversidade para rogar por nós. Quero profetizar que Calebes no nosso tempo vão se levantar e vão dizer: o Senhor nos dará aquilo que Ele prometeu. O Senhor nos dará força para passar esse tempo de provação. O Senhor estará conosco na nossa angústia. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero clamar a Deus por você nessa noite, para que você consiga ser um Caleb nos nossos dias, que você consiga permanecer fiel, e o Senhor vai te sustentar nas suas mãos. O Senhor será o teu provedor nesse tempo. Eu sei que nós estamos passando um deserto, mas é no deserto que o Senhor se revela. Não te esqueça das maravilhas que o Senhor tem feito nesse deserto, meu irmão. Não te esqueça das maravilhas que o Senhor tem realizado nesse tempo. Enquanto os nossos irmãos vão cantar um louvor, você vai começar a colocar diante do Senhor as tuas necessidades. Você vai colocar diante do Senhor aquilo que tem afligido o teu coração. Você vai colocar diante do Senhor aquilo que tem apertado a tua alma, meu irmão. E juntos nós voltamos depois do louvor para orarmos e clamarmos e rogarmos ao Senhor. Aleluia, Senhor. Eu sei, Senhor, que na tua palavra, Senhor, está escrito que nesse mundo, Senhor, nós teríamos aflições. Mas a tua palavra, Senhor, também nos diz, Jesus amado, e tu mesmo falou, Senhor, nos dando essa esperança. Oh, aleluias. Eu venci o mundo. Senhor, tu venceu, Senhor, e nos desse acesso a essa vitória através do teu sangue ali na cruz. Você que está em casa, meu irmão, oh, agora pegue a mão da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Ou você que está em casa, vamos orar agora nesse instante. Vamos levantar um clamor ao Senhor, para que o Senhor nos dê o mesmo Espírito. Você prestou atenção comigo aqui no texto de Números. Aleluias. Está escrito aqui no texto de Números, à exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Com exceção deles. E o Senhor diz ali ainda, que havia um espírito diferente sobre a vida de Caleb. Que o Senhor nos dê nesse tempo esse espírito sobre a nossa vida. Um espírito que crê, um espírito que permanece fiel, que louva o Senhor mesmo em meio às adversidades. Então vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos clamar ao Senhor. Vamos invocar a face do Senhor, para que o Senhor nos dê esse espírito de fidelidade, esse espírito de confiança, e que possamos honrar o Senhor, possamos adorar ao Senhor, e possamos tributar a Ele toda a glória e honra e louvor. Feche os teus olhos nesse instante, junto com a sua família.
Se você quiser dar as mãos, se você quiser colocar a mão sobre o teu coração nesse instante, oremos ao Senhor eterno Deus, amado Pai que está nos céus, entronizado acima de todas as coisas, onde, Senhor, não existe em Ti sombra sequer de variação. Operando Tu, Senhor, quem impedirá? E a Ti, Senhor, nessa noite tributamos honra, louvor. A Ti tributamos, Senhor, adoração, porque nos prostramos, Senhor, diante de Ti e reconhecemos, Senhor, que Tu és soberano, que és soberano, Senhor, sobre todas as coisas. O que rogamos a Ti, Senhor, nessa noite, o que suplicamos a Ti, Senhor, nessa noite, nos dá, Senhor, o Espírito que estava sobre Caleb. E esse Espírito sobre Caleb, Senhor, o levava à fidelidade. Senhor, esse Espírito sobre Caleb o levava à confiança em Ti, Senhor. Oh, esse Espírito de Caleb, Senhor, que estava sobre ele, o levava, Senhor, a renovar a sua esperança e fé, Senhor. Então que possamos, Senhor, nesse tempo, estarmos aos Teus pés. Oh, Senhor, assim como Maria escolheu a boa parte no Evangelho, Senhor, de João, e dela não foi tirada, e a parte que ela escolheu era estar aos Teus pés, Jesus. Nessa noite nós nos jogamos e nos prostramos, Senhor, aos Teus pés, e confiamos que Tu tens o melhor, Senhor, para nossa casa. E confiamos, Senhor, que Tu tens o melhor para nossa família. E confiamos, Senhor, que Tu tens o melhor para os nossos filhos. Então te pedimos, Senhor, nessa noite, aleluia, entra nessa casa, entra com a presença Tua nessa casa. Entra, Senhor, com a presença Tua, Senhor, nesse lar. Vai renovando a confiança dos Teus filhos. Vai renovando a esperança dos Teus filhos. Na Tua promessa, Senhor, não na minha promessa. Na Tua promessa, Senhor, na Tua palavra. Oh, Senhor, acalma e aquenta o coração dos Teus filhos. Porque eu sei, Senhor, que depois desse deserto, depois, Senhor meu Deus, desse tempo, Senhor, de tribulação, oh, Senhor, nós vamos entrar na terra que mana leite e mel, aleluias. Então cuida dos Teus filhos, Senhor. Oh, Senhor, acampa ao redor da casa dos Teus filhos. Ah, Senhor, como diz o Salmo 91, Senhor, envia anjos a respeito deles, para os guardar. E muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Oh, glória a Deus. Amados, que Deus vos abençoe. Amamos vocês, estamos com uma saudade enorme de todos os irmãos. Se sintam abraçados nessa noite, irmãos. Se precisarem de nós, nos chamem. Estamos aqui para servi-los. Que Deus abençoe você, Pai, que você seja o sacerdote, o pastor, o profeta da sua casa. Que Deus te abençoe, mãe, mulher, que você seja a conselheira sábia nesse tempo, sejas a profetisa Débora da sua casa. Filhos, que Deus te abençoe nesse tempo,
Que você seja o Samuel de Ana nesse tempo. E que seja o filho que ouça a voz de Deus nesse tempo. Aleluia. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, encerrando o nosso culto louvor, até terça-feira, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus os abençoe, amados. Graça e paz.